Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Ana. Nós continuamos sobre convenções e potência, e esse é o último exercício sobre esse tema. Nesse exercício aqui, o enunciado nos dá uma informação de que a fonte de 100 volts absorve 100 watts e eu quero o valor da resistência desse resistor R, que está aqui. Bom, dessa primeira frase ali, a gente pode extrair o sentido e a magnitude da corrente na fonte de 100 volts. Quando eu digo que a fonte de potência absorve 100 watts, eu estou dizendo que existe uma corrente entrando pelo positivo dessa fonte, porque ela não está fornecendo, né? Está absorvendo. E conhecendo a magnitude dessa potência, eu consigo determinar também a magnitude dessa corrente. Como é que a gente faz isso? PV vezes I. Então, se eu quero determinar a corrente, conheço a potência, que é 100 watts, e conheço a tensão, que é 100 volts, então eu sei que a corrente dá 1 ampere, né? E essa corrente é uma corrente positiva para esse sentido que a gente determinou, né? A gente sabe que elementos em série são percorridos pela mesma corrente, o que significa que esse resistor de 10 ohms também vai ser percorrido por 1 ampere. Utilizando a lei de Ohm, nós conseguimos, então, determinar a tensão em cima desse elemento. Por quê? V igual a R vezes I. Nós conhecemos a resistência, nós conhecemos a corrente agora nesse elemento, então nós conseguimos determinar a tensão. VR, que é 10, vezes a corrente, que é 1, que nos dá 10 volts, conforme eu já tinha desenhado no circuito. Ok? Bom, aqui eu tenho um nó que eu vou dar um nome para ele. Opa! Vou chamá-lo de A. E esse outro nó aqui, vou chamar de B. Ok? Para determinar o valor daquela resistência do resistor R, a gente vai precisar utilizar a lei de Ohm, tá aqui em cima, né? Como é que a gente vai usar essa lei de Ohm? A resistência, então, ela vai ser igual a tensão sobre o resistor dividido pela corrente que percorre o resistor. Então, eu vou precisar determinar essas duas características elétricas para, então, conseguir conhecer, né, determinar qual que é o valor desse resistor R. Então, se vocês observarem essa malha aqui, esse caminho, nós conhecemos a tensão no resistor, nós conhecemos a tensão nas fontes, né? A gente só não conhece a tensão nesse resistor R que a gente quer determinar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a lei de Kirchhoff das tensões, nessa malha aqui, para conhecer a tensão VR. Tá? Só que antes de fazer isso, a gente vai convencionar, a gente vai determinar uma convenção para essa tensão e para essa corrente. Eu vou supor aqui nesse circuito que essa fonte está fornecendo, ou seja, que a corrente está saindo pelo positivo dela. Vou chamar aqui a minha corrente R, que é a corrente que eu quero determinar. Supondo isso, né, eu vou precisar determinar a polaridade da tensão em cima do resistor e eu determino com base nessa corrente, porque a gente sabe que a corrente entra no positivo do elemento passivo, né? Tá aqui o lado que a corrente está entrando e aí eu tenho aqui o meu VR. Tá? Vamos voltar agora para a nossa lei de Kirchhoff das tensões aqui, tá?
Aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, eu vou começar nesse ponto aqui, que é o ponto que eu gosto de começar. Eu gosto sempre de começar no canto esquerdo do circuito. Não tem motivo, é só preferência mesmo. Uma coisa que eu faço é sempre começar pelo mesmo ponto, porque com o hábito é mais difícil de errar, tá? Então, eu vou utilizar esse sentido horário. Peraí. O sentido horário para observar as tensões, tá? Começando por o ponto que eu marquei ali. Sempre o primeiro sinal que eu vejo é o sinal que me interessa, né? O sinal de polaridade. Então, eu tô vendo ali menos 200 mais VR, o primeiro sinal que eu vejo no sentido horário, mais 10 mais 100, isso é igual a 0. Podia ser anti-horário? Podia. Só ia dar todos os sinais invertidos, né? Podia, deixa eu pensar, começar por outro ponto do circuito, com certeza, né? Pode começar por onde quiser. É que eu faço sempre do mesmo jeito, porque me ajuda a errar menos, tá? Então, vocês vão descobrir aqui um VR que é igual a 200 menos 110, isso dá um VR de 90 volts, tá? Então, deixa eu dar uma organizada aqui no circuito. Vou colocar aqui o 90 volts. Então, lá da nossa lei de Ohm, eu precisava determinar o VR e o IR. O VR, então, nós acabamos de determinar. Falta agora determinar o IR. Para determinar o IR, nós vamos precisar usar outra lei de Kirchhoff. Então, a tensão a gente determinou com a lei de Kirchhoff das tensões e a corrente IR nós vamos determinar com a lei de Kirchhoff nesse nó A. Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes para determinar o nosso IR, né? Isso no nó A. A nossa convenção de corrente, ela é a seguinte. É passiva e nós convencionamos que as correntes que saem, o somatório das correntes que saem do nó são iguais a zero, tá? Então, as nossas correntes que saem do nó são as correntes que são positivas para nós, por causa da convenção, tá? Poderia ser o contrário? Poderia, mas isso vai nos ajudar quando nós começarmos a trabalhar com análise nodal, né? A gente manter um padrão e isso aqui está relacionado com a convenção passiva de sinais. Então, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff no nó. Nós vamos ver o somatório dessa corrente aqui, que é a corrente da fonte, dessa corrente que a gente desconhece, e dessa corrente de 1 ampere, que foi uma das primeiras características que a gente determinou no circuito. Tá? Então, eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho mais 5, né? Ou só 5, que é uma corrente que sai do nó A. Eu tenho menos IR, porque é uma corrente que está entrando no nó A, e mais 1, porque a corrente está saindo do nó A. Isso é igual a zero, né? O somatório das correntes que saem do nó são iguais a zero, né? Então, tá aqui. Isso vai me dar uma corrente IR igual a 6 amperes. E aí, eu vou colocar isso aqui. Agora,
agora nós podemos pegar essas duas informações de tensão e corrente e aplicar na lei de Ohm para descobrir o R, né? Então, a gente tem que R, que é igual a VR sobre R, é igual a 90 sobre 6. Isso nos dá uma resistência de 15, duas casas depois da vírgula, unidade, né? 15 ohms. Aqui a nossa resposta. Certo? Até mais.